Olá, você vai ver nesta edição. Plenário virtual do TCE julga cerca de 1.500 processos no primeiro semestre. Contrato da Secretaria de Educação de Cuiabá com empresa de manutenção continua suspenso. Nova edição da Consolidação de Entendimentos Técnicos traz atualizações legais. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso está em recesso. Isso quer dizer que não estão sendo realizadas as sessões presenciais, mas os trabalhos no plenário virtual seguem normalmente. Só para se ter uma ideia, neste primeiro semestre do ano, foram apreciados cerca de 1.500 processos. Veja os detalhes na reportagem a seguir. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio do plenário virtual, concluiu o primeiro semestre de 2018 com balanço positivo. Isso porque, em 15 sessões, mais de 1.500 processos foram julgados, um volume alto e que confirma o sucesso do projeto que iniciou em 2012. O Tribunal de Contas de Mato Grosso é muito moderno nesse aspecto. Não são todos os tribunais do Brasil que têm as sessões do plenário virtual. Foi uma implantação no ano de 2012 que trouxe muito avanço para o Tribunal de Contas na celeridade e na qualidade dos julgamentos, especialmente dos benefícios previdenciários. No plenário virtual, os processos de menor complexidade são apreciados. A maioria se refere a benefícios previdenciários e homologação de julgamento singular para constituição de títulos executivos. São assuntos de menor complexidade, mas que envolvem um volume muito grande de processos. Quase tudo o que acontece nas sessões presenciais acontece nas virtuais. O grande ganho com a implantação do plenário virtual é na qualidade do julgamento dos processos. Mesmo com o recesso das sessões presenciais, os trabalhos no plenário virtual seguirão normalmente. Os interessados podem acompanhar as sessões através do portal do tribunal. Basta acessar a página na internet, no menu Sessão Plenária, Pauta de Julgamento e Plenário Virtual. Nessas semanas em que está acontecendo o jogo do Brasil, da Copa do Mundo, a fim de cumprir o prazo que estabelece o regimento interno, as sessões não estão terminando, como de costume, numa sexta-feira. Elas estão terminando na segunda-feira. Então, começa numa segunda e se encerra na outra segunda, para poder cumprir o prazo regimental. Antes do recesso das sessões plenárias, o TCE homologou uma medida cautelar que suspendeu um contrato celebrado entre a Secretaria de Educação de Cuiabá e uma empresa responsável pelo serviço e manutenção de prediais. Foram identificadas ilegalidades no documento. Confira. A medida cautelar foi solicitada em uma representação de natureza interna proposta pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviço de Engenharia do Tribunal de Contas de Mato Grosso, após terem sido identificadas irregularidades no processo de dispensa de licitação que deu origem ao contrato número 324 de 2017, celebrado entre a Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria de Educação e a empresa Jan Soluções Prediais Limitada. Essa empresa foi contratada para realizar serviços de manutenção civil, elétrica, hidráulica em 96 unidades de rede pública de educação, no valor de R$ 4.193.000. Após a análise das informações disponibilizadas no sistema GeoObras e nos documentos encaminhados pelo controle interno do Executivo Municipal de Cuiabá, a SESEX de Obras elaborou um relatório preliminar de auditoria, apontando irregularidades, como a inexistência de motivos que caracterizem regime de urgência na dispensa de licitação, nos contratos realizados pela Prefeitura de Cuiabá. Na defesa, a Secretaria de Educação chegou a argumentar que 2 escolas municipais apresentavam risco de desabamento, conforme relatórios de inspeção apresentados no processo. No entanto, o relator, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira,
pontuou que a administração municipal tem a obrigação de adotar medidas urgentes a fim de solucionar os problemas, os quais, caso não resolvidos, podem gerar riscos à segurança e à integridade física dos usuários. Outra irregularidade apontada é que os serviços foram prestados pela empresa contratada sem que o órgão público tivesse o controle prévio da execução. Sem que tivesse acompanhamento por meio de profissionais designados, bem como sem que soubesse o custo real antecipadamente de cada serviço. Sabe-se somente que para cada unidade de ensino foi fixado um valor mensal de R$ 36.250 para atender necessidades diversas, sem que fosse apresentado quaisquer motivos que justificassem a fixação econômica desse valor para todas as unidades. Desta forma, o voto do relator foi no sentido de homologar a medida cautelar. O voto foi acompanhado por unanimidade do Pleno. Submeto à homologação desse egresso plenário a medida cautelar adotada por meio da decisão 259 LCP 2018, lavrando-se o competente acordo. Foi determinado ao secretário municipal de Educação, Alex Vieira Passos, a suspensão dos pagamentos das parcelas vencidas e a vencer do contrato, até o julgamento do mérito da representação interna. A consolidação de entendimentos técnicos do TCE foi atualizada. A 10ª edição pode ser acessada por todos os interessados. Confira. A nova edição digital da Consolidação de Entendimentos Técnicos do Tribunal de Contas de Mato Grosso já está disponível no portal. De acordo com o auditor público externo Natel Laudo da Silva, responsável pela elaboração da 10ª edição, a atualização anual funciona para acrescentar novos entendimentos e alterar aqueles defasados. A consolidação é um instrumento importantíssimo, não só para o tribunal, mas também para os seus fiscalizados, porque consolida a sua jurisprudência, reunindo ali decisões em consulta, súmulas e pré-julgados. Importante destacar as súmulas e consultas, porque são decisões do tribunal, aprovadas pelo seu tribunal pleno, e que direcionam o seu fiscalizado porque possuem força normativa. A 10ª edição, que é elaborada pela editora Publicontas, está completando 17 anos e, com isso, já foram mais de 133 mil acessos. Baseada nas consolidações publicadas pelo Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a nova edição trouxe diversas atualizações das decisões proferidas. O tribunal atualiza esse material anualmente, porque nós temos novas decisões em consulta e súmula aprovadas no ano anterior, além de revogação de decisões, entendimentos anteriores e reexame de entendimentos que são ultrapassados pelo ordenamento jurídico atual. Além disso, foi acrescentada uma nova decisão que o TCE considera ilegal o custeio de manutenção de gabinetes parlamentares com verbas indenizatórias. O tribunal entende que essa concessão ela tem que atender atividades parlamentares, O parlamentar não pode se utilizar dessa verba para realizar despesas do seu gabinete, despesas essas que têm que ser suplementadas, atendidas pela administração. Para acessar o material, basta entrar no portal do TCE e na parte inferior da página, no quadro Publicontas. Logo após, clique na 10ª edição e baixe o material em arquivo PDF. O download é gratuito e liberado. A importância do uso desse material, não só para os nossos técnicos e gabinetes do nosso Tribunal de Contas, mas também o fiscalizado, que vai fazer uso disso no seu dia a dia, porque o tribunal vai auditar, vai fiscalizar com base nessas decisões que possuem força normativa. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais!